Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual o horário que você vai estar assistindo, mas que bom que você está aqui. Neste dia maravilhoso que o Senhor Deus fez para nós. Eu sou o pastor Ari, consultor e terapeuta, e vou estar com você nesse bate-papo maravilhoso. E hoje com um ilustre, olha, pense num homem ilustre, nobre e abençoado, pastor Arivaldo José. Não é Deda, nem é José. É pastor Arivaldo que o povo quer. Eita, eu lembrei de algo poderoso agora. Você viajou e foi longe na história. Seja bem-vindo, meu querido amigo pastor Arivaldo José, que quando eu conheci há 30 anos atrás já tinha cabelo branco. Isso é uma marca do pastor Arivaldo, né? Cabelos brancos é uma marca dele. É um homem assim muito abençoado. Um homem que é uma das figuras ilustres do evangelho do estado de Sergipe. Não se fala em evangelho, né, no estado de Sergipe se não falar na transmissão de rádio desse estado. E eu recordo muito bem porque eu fui um dos pioneiros também junto, porque o senhor deu espaço, na rádio Princesa da Serra, ainda na rua de Laranjeiras, com o programa Nosso Espaço. Nosso Espaço. Eu já era fanático por valorização da música da nossa terra, sim, valorizando nossos cantores, e o senhor abriu um espaço. Olha, isso tem... Pastor Arivaldo José, como é que o senhor está? Maravilhosamente bem. Eita coisa boa, sempre, né? Sempre, né? Porque quando nós estamos bem, primeiro na relação com o Eterno, e depois numa relação com o eu mesmo, com o meu próprio eu, consequentemente a relação com a família, com os amigos, as relações vão muito bem. E agora estou melhor, porque eu estou aqui nesse ambiente, olhando no olho do meu amigo, comunicador, pensador, filósofo, pastor. Você é porque você não gosta de falar a respeito de você mesmo. Mas, realmente, você... Aristóteles Brito, pastor Aristóteles Brito, você tem acumulado ao longo da história, que nós nos conhecemos, tem acumulado e construído um patrimônio, hoje, que inclusive eu fico surpreso, quando eu ouço falar a respeito do livro e dos livros que você está planejando e projetando para brevemente estar em circulação. Eu estou aqui, pastor Aristóteles Brito, com muito prazer, estou aqui às suas ordens para a gente conversar. Né? A primeira pergunta, sim, além de agradecer pelo elogio, que eu acredito que é real e eu aceito, porque eu sei que vindo do senhor é algo verdadeiro, eu queria saber, assim, existe algum momento que o pastor Arivaldo fica triste? Eu deveria... Era uma pergunta que eu tenho curiosidade de saber. Veja bem, eu deveria ficar triste no dia que chega a fatura do cartão para pagar. Então tem um momento que o pastor Arivaldo... Não, eu deveria. Mas eu nem isso? Não, nem isso, porque eu fico consciente que se eu vou pagar é porque eu usei. Então não tem razão para ficar triste. Né? É verdade. Meu pastor, me conta Você aí. permita aqui, Aristóteles, você sabe que isso é um mecanismo psicológico, da minha estrutura psicológica que dispara. É uma forma que o meu organismo tem de se autodefender. É rir, é descontrair. Então mesmo na sua adolescência e juventude, sempre foi assim? Sempre foi assim, é uma marca. E se as pessoas olharem as minhas fotos, sempre vão encontrar Arivaldo José com o rosto, com um sorriso. Agora, existe uma motivação maior. É porque há quem mora no meu coração e esse não tem como me deixar triste. Glória Na tristeza, ele ainda me alegra. Até a morte se alegra quando aquele que é a vida está em nós. Glória a Deus. É o segredo que o senhor tem mesmo. Não tenha dúvida, isso é verdade. Hoje, no mundo que nós vivemos dessa tecnologia predatória, onde a dopamina virtual está dominando a mente, e o Dr. Augusto Cury fala algo muito, muito preocupante, que mais de 50% da população mundial terá transtornos. E o Ministério da Saúde também esses dias publicou uma portaria muito preocupante, onde 5,8% da população brasileira
já tem transtornos. Uhum. Cerca de 12 milhões de Uhum, brasileiros. uhum. E pode chegar a 15% num espaço bem próximo, Uhum. devido ao uso inadequado da potencialização da intensidade da ansiedade através do mundo virtual. Uhum. É tanto que eu venho falando para as pessoas, isso aqui é um conteúdo, isso Uhum. aqui é algo que você vai alimentar sua mente, porque você tem algo importante, mas você não pode deixar de orar, você não pode deixar de ler a Bíblia, você não pode deixar de se exercitar, você não pode deixar de comer, você não pode deixar de sonhar, porque tem muita gente, pastor Ivaldo, deixando de fazer história Uhum. para ficar o dia todo nesse negócio. Uhum. E isso é dopamina na veia, que não traz resultado nenhum. Então, Uhum. esse estilo de vida do senhor deve ser copiado, por isso que eu perguntei. Deve ser estudado, Sim, se sim, transformar num sim. método, Sim, sim. e a academia poder transformar É. isso numa atividade literária para seguir, porque de fato pessoas assim têm uma tendência a ter uma vida muito com maior vitalidade. É tanto que o senhor está aqui hoje, e nós vamos falar sobre isso também, com 81 anos, com 81 anos fechados, e né? fazendo com que uma instituição comece a alçar voo. Sim. Muita Nascendo gente agora. com 81 anos está em cima de uma cadeira sem fazer nada assim. Gaga. E o senhor está ainda projetando, desenvolvendo ideias. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. E aí está o Senhor que está na sua vida, que o senhor faz menção de dizer que é pela presença dele na tua vida que isso se torna o seu combustível de alimentação psicológica. Você sabe que eu não tenho nem tempo de envelhecer? Não há tempo, porque a dinâmica, a atividade, eu só lembro que estou com essa idade quando eu olho no espelho. Porque a dinâmica e a vitalidade é a mesma. de atividade, de produção, de envolvimento de agendas, que a gente vai conversar hoje, quantas agendas eu tenho, cada uma delas com grande responsabilidade, né? E enfim, eu diria que na verdade é uma prova da existência de um ser que ele tem a vida e a vida é dele e ele vitaliza e revitaliza sempre, toda vez que a gente permite que ele faça isso. Pastor Ivaldo José, o senhor é nascido aqui em Sergipe? Eu sou lagartense, nasci em um povoado do município de Lagarto chamado Mariquita. Eu sou mariquitense. Mariquitense? Existe esse povoado ainda? Ainda existe. As minhas raízes... Então manda um abraço para o pessoal lá de Mariquitense. Mariquitense. Alô, você da Mariquita. Alô, agora sim. Você, lagartense da Mariquita, o abraço do seu colega, irmão, mariquitense, aquele que nasceu na Mariquita, é um dos povoados do município de Lagarto, né? Agora tem ido lá? Veio uma vez ou outra, né? Tem família ainda lá? Ainda tenho sim. Primos, né? Porque os demais já passaram. Saído, né? Mas ainda tenho sim. Que legal. Mas veio para Aracaju logo cedo? Não. De Lagarto, a minha mãe, com os meus irmãos, foi de Lagarto para a cidade de Estância. Né? E nós moramos por um período de distância fomos morar em Itabaianinha, de Itabaianinha viemos para Aracaju. Quando eu vim para Aracaju, eu tinha na faixa de 12 anos, quando eu vim para Aracaju. Com um irmão meu, né? Os meus pais ficaram lá em Itabaianinha, e eu vim na faixa de 12 anos para aqui, e aqui, na verdade, foi que eu... O senhor veio sozinho para cá? Com um irmão que eu tinha, né? Sim. Chamado Pedro, né? A gente veio morar aqui. E quando eu cheguei aqui... Veio morar para estudar? Não, morar para trabalhar. Aos 12 anos, eu comecei aqui em Aracaju vendendo. Tinha uma senhora que ela fazia doce, pastel, e eu saía da rua vendendo aqueles pastéis. Toda a minha vida... Então, aos 12 anos, eu já era empreendedor? Antes de 12 anos, na cidade de Estância, com 10 anos, minha mãe fazia doce e eu saía na rua para vender. Com os 10 anos de idade. Meu Deus, como faz falta essa adolescência para o dia de hoje. Perfeito. Eu diria o seguinte, pastor. Você não gera resiliência hoje, porque é um menino tudo assim. Não. Eu tenho medo de tudo. Não. A gente aprende
Você não tem resiliência hoje mais. Arrancaram a resiliência. A gente aprende no dia a dia da vida. Não Com os existe, embates, não com as existe dificuldades. outra universidade maior do que a universidade que você constrói no seu dia a dia. Exatamente. Exatamente. Aí o senhor começa então a vender pastel e doce aqui. Em que lugar foi aqui na Caju? No bairro Santo Antônio. Olha, Santo Antônio, no morei Santo muitos Antônio, anos ali. no Santo Antônio. Minha adolescência de juventude foi ali na Rua de São João. Pronto, então era pertinho ali. Não lembro bem agora o nome da rua, porque isso eu era menino, né? Sim. Tinha 12 anos. Eu morava ali na Rua São João. E aí o senhor começou... Daí, após o período que eu passei vendendo para uma senhora pastel, bolinho, passei a vender balas na rua de João Pessoa. Não tinha calçadão. Ali os carros passavam por ali. Isso aí é para o pessoal da minha geração, né? Sim. Tinha o Cine Rio Branco ali. Era um Aracaju mais provinciano. Mais provinciano. E ali na calçada existia uma loja chamada Casa Satélite, que vendia imagens e tal. Sim. E ali a gente ficava ali sentado e vendendo, né? Vendendo chocolate. Até que idade, pastor Ivaldo, o senhor ficou vendendo aqui? Eu diria até os 16 anos. 16 anos. São 4 anos. 16 anos. 16 para 17 anos. Por que eu lembro disso? Porque com essa idade eu comecei a estudar aqui em Aracaju, no Santo Antônio, nos fundos do então Cine São Francisco, lá na colina de Santo Antônio, ali por trás da igreja. Tem ali existia um cine. Sim. A história de Aracaju. Eu morei vizinho aquele cine. Inclusive você teve um estúdio ali pertinho. Eu estudei, vizinho onde era o cine. Eu estudei o primeiro grau, né? Naquela época ainda não era essa estrutura que hoje nós temos. Sim. Eu estudava. Durante o dia eu estava na rua vendendo para poder sobreviver e durante a noite eu ia estudar, né? Então, aos mais ou menos 16 para 17 anos, eu fiz o exame de admissão, naquela época existia, né? Fui aprovado para a Escola Técnica do Comércio, onde hoje é o Museu do Homem, ali na Rua da Frente, ali foi a Escola Técnica de Sergipe, de Aracaju, de Sergipe, parece que é de Sergipe. Né? E eram os cursos, eu estudei o curso colegial, curso técnico, que era um curso de comércio, né? Sim. E dali, então, eu fui trabalhando, desenvolvendo, e hoje estou aqui sentado conversando com o pastor Aristóteles Brito, numa longa caminhada, numa longa jornada. Mas né? a gente tem tempo para conversar, eu quero conhecer essa história toda. Pronto, então aos 17, o senhor entrou no colegiado. No colégio. Outro detalhe, ainda não conhecia Cristo ainda. Não. Aí vamos lá. Aos 18 anos, eu fui admitido admitido para trabalhar numa empresa de transporte chamada Atlas. Atlas Transporte, cujo escritório na rua Coelho Campos 73. Ainda existe lá o prédio. Eu era o office boy, para limpar, para varrer e tal. Né? E dali, então, estudando, com os 18 anos, eu me alistei, fui para o Exército, e aí a minha vida teve outra dinâmica que foi no Exército. Sério? No Exército fiz curso, fui cabo no Exército, fui graduado no Exército, já comecei outra dinâmica. Então você passou mais do que um ano no Exército? Passei 5 anos, 9 meses e 2 dias. Caramba, ninguém sabia dessa história do pastor Arivaldo, viu? Não. Eu sou o primeiro a saber disso. Exclusivo, bote aí, exclusivo. E no Exército, porque eu sempre fui muito assim, muito objetivo, muito dedicado às coisas. Então, veja bem, muito dedicado. No Exército eu era tão dedicado que o pessoal me chamava de Cabo Caxias. Pela rigidez. Como eu levava a sério, como eu obedecia, como eu cumpria as ordens, como eu cumpria as missões que eram dadas. Você é o Caxias, porque Caxias é o símbolo do Exército, né? E aí eu tive essa vivência. De lá do Exército, né, passei 5 anos... É o tipo de homem que estão matando hoje em dia. 5 anos... A sociedade atual está matando esse homem. Sim, 5 anos, 9 meses... Esse tipo de homem está sendo morto. E a sociedade está pagando um preço caríssimo por causa disso. 5 anos, 9 meses, 2 dias no Exército Brasileiro, certo? Uma escola tremenda. Pastor Aristóteles Brito, eu aprendi a respeitar.
reconhecer a autoridade, obedecer ordem, ser submisso. É uma escola tremenda, princípios, né? E dali, da universidade, em 69, do Exército Brasileiro em 69, em pleno movimento de 31, de 64. Sim. Fiz concurso, foi para onde? Para a Universidade Federal, um ambiente completamente oposto, do Exército para a universidade. Sim. Isso em 69. E aí o senhor entra na faculdade, na universidade. Na Universidade Federal, primeiro concurso, eu sou hoje aposentado pela Universidade Federal, fiz concurso, primeiro concurso, e na universidade fui admitido no dia 9 do mês de abril de 69, saí direto do Exército para a universidade, e na universidade permaneço até hoje. Alô, alô, você, alô, você. Olha, de 69 até hoje, antes do ano 70, antes do ano da grande seleção brasileira, eu já estava na universidade. E nela permaneço na universidade. Uma curiosidade minha, não sei se o senhor pode falar sobre isso, porque o senhor faz parte hoje de uma das diretorias de uma instituição que é da universidade. Naquela época, em 69, o senhor fica à vontade para responder ou não? Sim. Naquela época, em 69, já era o mesmo modelo, assim, porque a gente percebe que as universidades federais de hoje, elas são tomadas pelo movimento de comunistas de esquerda. Uhum. Naquela época, já era assim também? Ou era só o início ou não era dessa forma? Não, claro, porque em todo tempo, aí a gente entra um pouco na área da educação, da formação da mente do povo brasileiro pela educação. Em todo tempo, as universidades públicas federais, elas foram o núcleo de formação do pensamento e da ideologia marxista, da ideologia Então, leninista. naquela época já era... Já dava seus claro. sinais. Não, já havia prática. Tanto é que no movimento 64, eu fui para a universidade em 69. Em 64 houve o movimento militar. Que era para tomar o... Sim, que era... Para evitar que os comunistas... Perfeito. Se não tivesse, então, o senhor se não tivesse havido aquele movimento, o Brasil hoje seria Cuba. Com certeza. Seria então o Cuba. senhor é uma testemunha ocular da história que se não houvesse aquela tomada de poder pelo Exército, pelas Forças Armadas, melhor dizendo, o Brasil hoje seria no mesmo staff que Cuba é. Com certeza. Meu Deus! Veja bem, Pastor Stott, eu vivi, eu incorporei no Exército em 63. O movimento militar foi no dia 31 de março de 64, eu estava no Exército. E no Exército permanente de 64 até 69, eu estava lá dentro. Então você sabe de toda a movimentação. E eu participei. E vou dizer para o pastor Aristóteles e para você que está vendo, se não fosse aquele movimento que hoje chamam de ditadura, você e eu estaríamos vivendo em uma Venezuela, em uma Cuba. Procure conhecer qual é a realidade de Cuba hoje, da Venezuela, para você ver. E, infelizmente, não quero entrar nessa área. Eu não quero entrar nessa área, porque não é a minha área. Não. Mas, pastor Aristóteles, eu não posso, enquanto cidadão, me negar a reconhecer o fato. O fato é histórico. E a realidade. Não só o fato como acontecido, mas a realidade que a gente vive hoje. Hoje, estamos em nível de um país, uma nação, que a gente vê e ouve que nós estamos sem condução. Qual é o rumo? Estamos indo para onde? Quais os projetos? A deriva. Infelizmente. Olha, por favor, não me deixe entrar nessa área, não, que não é minha área. Vamos voltar para a história da vida do senhor. Vamos, foi só uma parte que a gente fez aqui. Vamos, porque isso também faz parte da minha vida. E vou dizer o seguinte, pastor Aristóteles Brito. Nós, hoje que confessamos a fé em Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, o Evangelho da cruz de Cristo, o Evangelho autêntico, genuíno, do sangue do Cordeiro,
Nós não teríamos a liberdade que temos hoje se não tivesse aquele movimento 64. E aí não podemos esquecer do projeto de lei 222, está lembrado? Se você quiser falar, a gente... O PL 122. PL 222? Sim, sim. Pastor Ivaldo, mas vamos voltar ainda sobre a sua história. Então, o senhor entra na universidade em 69, né? De lá permanece até os dias de hoje. Mas houve uma outra caminhada que, ao mesmo tempo, o senhor começou a construir, que... Em qual época foi isso? Que foi a conversão do senhor. Até então, o senhor não era também cristão ainda? Não. Nem católico era? Por tradição. Por tradição. Por tradição. Não por prática? Não, por prática, por tradição. Por tradição. E em que época acontece, então, o grande encontro do pastor Arivaldo José, hoje, essa figura emblemática? Os fatos mostram que a história passa pelo senhor no estado de Sergipe. Os sonhos, né, das 500 mil almas, né, que está em franco desenvolvimento. O evangelho chegando a todo o estado de Sergipe. E o senhor foi um dos precursores desse processo. Que está hoje aqui na minha frente falando. E eu reconhecendo o senhor como fato histórico no estado, por ter tido a condição de criar coragem para enfrentar uma estrutura religiosa de época que não era muito assim afeiçoada, né, de comunicação. A igreja foi sempre muito contra a comunicação. E o senhor entra construindo uma instituição, depois vem rádio, depois vem televisão. Eu acompanhei todo esse processo como biógrafo, na verdade. Mas em que momento acontece o primeiro encontro do senhor com o evangelho? Eu estava no Exército Brasileiro. Eu estava incorporado. 64. No ano do movimento. Olha, veja que relação. No ano do movimento militar, que foi em março de 64. No mês de setembro. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 6 meses depois. No período de 20 a 27 do mês de setembro do ano de 1964, ocorreu no então estádio de futebol de Aracaju, hoje Arena Batistão, ocorreu uma cruzada denominada Cristo e Esperança Nossa. Esta cruzada, uma somação das igrejas evangélicas dos pastores, na coordenação da instituição, então, UMEA, União dos Ministros Evangélicos de Aracaju, ano de 64. Naquela ocasião, um colega meu, no Exército, chamado Svelton, nome dele, ele me convidou para ir assistir essa cruzada. Eu fui, assisti o convite e fui. Né? E aí, chegando lá, na tarde do dia 20 do mês de setembro, tendo como pregador do Evangelho, o Evangelho da cruz de Cristo, o Evangelho que liberta, que muda, o Evangelho que transforma, o Evangelho que faz a pessoa, a partir da mente, ter uma nova capacidade de se auto-reconhecer e decidir mudar. Foi exatamente o que aconteceu comigo no dia 20 do mês de setembro de 64. E naquela tarde, então, como na nossa linguagem, né, religiosa, eu entreguei a minha vida para Jesus. O pregador, reverendo Antônio Elias, presbiteriano do Brasil, quero cumprimentar aqui os que são da Igreja Presbiteriana do Brasil. O pregador foi o reverendo Antônio Elias. Antônio Elias. O conferencista. E olha, o senhor me tirou agora uma dúvida. Eu pensei que tinha sido Bernardo Johnson. Não. Ele fazia muita cruzada. Muitas cruzadas, não. O reverendo presbiteriano Antônio Elias. Ele foi o preletor. Não é? E a partir daquela data, do dia 20 do mês de setembro, a cruzada foi de 20 a 24. Todos os dias eu estava indo, né, assistir. E de lá para cá, eu tenho tentado seguir as pisadas de Jesus. Glória a Deus. Estou tentando seguir as pisadas. Eu nasci em 71, tenho 54. Meu Deus, já faz mais de 60 anos. 61 anos que eu estou tentando seguir o caminho que é estreito. Né? O senhor tem mais tempo de cristianismo que eu de vida. De vida, perfeitamente. E a partir daí se desenvolveu. Houve uma mudança na minha vida, pastor Aristóteles Brito.
O Evangelho de Cristo, ele é Mas o senhor, poder o para senhor mudar. quando não era cristão, Sim. as suas atitudes também não eram também das mais grotescas, não. Não pela minha formação. É, porque se eu 12 anos alguém trabalhando, não dá pra ser... Não. As crianças naquela época eram puras e inocentes. Eu fui assim. A gente não tinha maldade, não tinha malícia. A gente não tinha o que a gente essa vê época hoje. tá faltando muito. Meu Deus do céu. Eu vivi, eu e certamente Você pega uma criança de 7 anos e tá se rebolando até o chão. Não. Coisas hoje No incríveis. celular o tempo todo, hoje, batendo na cara de pai e de mãe. Hoje é incrível. Então, pastor Aristóteles, voltando aqui para essa história que é longa, de 64, em 73, eu fui ordenado ao Ministério Pastoral, no ano de 73, tenho 52 anos. Eu tenho 52 anos de Ministério Pastoral, 61 Sempre na anos... Convenção Batista, né? Sim, 60... Sou Batista Nacional, né? Denominação Batista Nacional. Tenho 62... Nunca beliscou em outra denominação, né? Não, porque Cristo é o que interessa. O resto não tem pressa. Isso mesmo. Cristo é o que interessa, né? Então, de lá para cá, nós ordenado ao ministério e fomos então aceitos à época da então MEC, que foi aquela organização que coordenou a cruzada. Passei a ser membro da UMEA. Depois da UMEA, agora vamos aqui fazer menção do maior idealizador dessa organização, o reverendo Jonan Joaquim da Cruz. Esse homem, mesmo já não estando conosco, em memória, ele merece ser sempre lembrado. Tive o prazer da honra de conhecê-lo. Sim. Reverendo Jonan Joaquim da Cruz, que ele, inclusive, tornou-se o patrimônio, aliás, o patrono da instituição, que nós, no dia 1º do mês de maio do ano de 86, no tempo da primeira Igreja Batista, transformamos a UMEA em UMESE, que nós, durante o período que fomos, desenvolvemos um projeto denominado Sergipe Missionário, com a meta de alcançar 500 mil pessoas no estado de Sergipe. Foi o que a gente fez. Verdade. E para fazer, assim, uma ratificação histórica, eu também estou aqui no estúdio. Ele não vai estar se apresentando agora, mas eu vou trazê-lo aqui com outro fundador da UMESE. É outro. Ele está caladinho. Porque ele me disse, eu também sou fundador. E eu digo, então tem que fazer uma reparação histórica. Né? Não, claro, não, e é tem justo, que fazer uma reparação justo histórica. E merecido. Pastor Isidoro Bispo. Agora eu tenho que chamar ele de fundador da UMESE. Foi o primeiro tesoureiro. Na época ele usava um bigodinho. Não tem mais bigode. Na época ele usava um bigode. Mas já tinha cabelo, pelo menos. Hoje também está assim um pouquinho, está ficando igual a eu. Pastor Aristóteles, voltando aqui para a história, já que você quer um pouco da história. No ano de 69, não, 1990, 98 para 99, mais ou menos. 98 para 99. 91, em 91 e 92, nós realizamos no Batistão o Dia da Bíblia com o Batistão cheio. Caio Fábio. 91 e 92. 2 anos. A Bíblia, no Dia da Bíblia, e o líder da UMESE naquela época, exatamente o colega pastor que você citou, o pastor Isidoro Bispo. Quando ele vier aqui, eu entreviste a respeito ele vai falar dessa história. Da história do Dia da Bíblia no Batistão, né? Trouxe o Caio Fábio, não foi? Foi no Batistão, perfeitamente. Naquela época ele estava no auge, né? E para desenvolver o projeto Sergipe Missionário, pastor Sócio Brito, o projeto Sergipe Missionário foi em 99? Foi 99 para 2000. 99 para 2000. 98 o senhor alugou o edifício Leonor Paixão, não foi? Foi, nós alugamos o edifício Leonor Paixão. Que coisa linda aquele trabalho. Um prédio todo. Tem gente que não conhece a história dessa instituição e fica aí achando que não conhece. A sede da instituição, ela era Cada igreja tinha uma sala. Sim. Olha, tinha um local de culto. Tudo. Havia lá um espaço que a gente... Tinha livraria lá embaixo. Sim. Olha, Leonor Paixão, Rádio Liberdade, 24 horas para Jesus e programa na TV Atalaia, né, meia hora diária, e o sábado 2 horas. Agora, em tudo isso existiu a participação e a soma de uma então
um então jovem chamado Aristóteles Brito. Foi, verdade. Participei com muito orgulho. Toda aquela construção de vinhetas. Fizemos um clipe. Sim, tudo. Tá tudo gravado. Dar as mãos por um país melhor. Dar as mãos para sermos um. Com imagens, coisa linda. Dar as mãos e ver Cristo mudando vida. Este é o lema da união. Fiz a letra, a composição e gravei o clipe. É tremenda, a história é linda. A história é linda, porque não há quem possa a apagar. união faz uniões, a UMESE une corações, na diversidade das denominações. Sim. Naquela época, a UMESE unia os corações. Unidade na diversidade. Unidade na diversidade para o Pastor crescimento Ivaldo, do reino de Deus. O senhor falou aí que gosta de polêmica. Deixa eu fazer uma polêmica com o senhor aqui. Polemize. Por que é tão difícil construir unidade? Por que a vaidade das pessoas interfere tanto no processo de unidade? Porque no livro de Isaías, no capítulo 11, está muito previsto que se você ficar debaixo de um poder que é contido por 7 espíritos, que são chamados 7 espíritos de Deus, que aí está descrito o espírito de temor, de sabedoria, de entendimento e tal. Abaixo ele fala que o leão vai andar junto com o boi, o leopardo vai andar junto com a criança. Ele fala de um processo de unidade onde pessoas estariam juntas, mesmo com suas diferenças. Eu pergunto, por que na sua opinião, por que é tão difícil construir o processo de unidade? Porque em meio a tantas diferenças, porque existe muita diferença entre nós. Por que isso não é entendido como uma normalidade? Pelo que se percebe, as pessoas se aproveitam das diferenças para derrubar os outros. É o que pelo menos é o meu pensamento e a minha opinião. Na sua opinião, por que é tão difícil? Pega homens intelectuais, sábios, fortes. Homens que eu falo no sentido figurado, homens e mulheres, tá? Pegar seres humanos que são fortes, inteligentes, capazes. Mas quando bota todo esse povo junto, que era para sair algo poderoso, muitas vezes só sai mais problemas. Por que na sua avaliação isso acontece? Essa é a pergunta mais fácil de responder. Então, por favor, me dê a honra. Olha, na construção do conhecimento científico, ensina-se que se conhece um fato quando se conhece as suas origens, as suas raízes. O que é que gerou? O que é que motivou? Qual a causa? Então a gente conhece o resultado quando conhece a causa. A causa é uma palavra, pecado. Com essa dificuldade, porque houve um rompimento na origem. O que no princípio havia de relacionamento entre a criatura e o Criador, olha, a gente tem que retroagir, porque o problema é de relacionamento. Por que essa dificuldade de relacionamento, de construir? Por quê? Veja bem, porque lá no princípio, a criatura, ela rompeu com o Criador, quebrou o princípio do relacionamento desde o Éden. E, por conta disso, o ser que somos nós humanos, a gente traz na nossa raiz essa dificuldade de relacionamento. Relacionamento é a coisa de maior dificuldade em toda a história da humanidade. Por que as guerras? Por que as destruições? Por que as mortes? Por que um humano mata outro humano? Isso tem uma origem, tem uma raiz. E essa raiz vai dar para o Éden, porque houve um rompimento em termos de relacionamento. Se não tivesse sido quebrado esse princípio de relacionamento entre a criatura e o Criador, nós teríamos a maior facilidade de nos relacionar uns com os outros. Eis porque essa terrível e tremenda dificuldade de as pessoas se relacionarem. Algumas pessoas, ao longo da história, eles conseguem administrar, conseguem reduzir, conseguem, vamos dizer assim, exercer domínio sobre esse individualismo.
O ser humano, por natureza, ele é individualista. Eu sou, eu posso, eu faço. Sou eu. Então, esse eu aí que o senhor fala, então os itens dentro desse relacionamento mais predominantes, nesse relacionamento que o senhor fala, está a vaidade e a ganância? Com certeza. Por isso o senhor relaciona isso ao pecado. Não, porque essas são características da mente pecadora. Você escreveu um livro sobre a mente. A mente vence o músculo. A mente vence o músculo. Tudo passa pela mente. É o que está na mente. O que está na mente. Aliás, um filósofo já disse, o homem é o que ele pensa. E o pensar está na mente. Sim. A mente é a sede dos pensamentos. Então, a partir da mente é que as coisas acontecem. De modo que esse individualismo e essas características da vaidade, do orgulho, da prepotência, do eu que sou maior do que você, do que o outro, são características de uma mente doentia que adoeceu, que foi rompido lá no Éden. Tudo é a partir das raízes. Por isso, pastor Isidório, pastor Aristóteles Brito, é que nós trabalhamos um pensamento, buscando exatamente respostas a partir das raízes. Olha, respostas a partir das raízes. Valorize as raízes, porque são as raízes que quanto mais elas se aprofundam, mais elas dão segurança ao tronco, que se desmembram em galhos, que produzem folhas que embelezam a árvore, que geram flores que perfumam e frutos que alimentam e que geram nova semente. Valorize as raízes. Sem raiz, se a gente não vai às raízes, a gente não conhece realmente. Porque em muitos casos as pessoas querem tratar a causa, aliás, o efeito e não a causa, sem conhecer. Se não conhecer o indivíduo a partir da sua origem, que é na relação com Deus, tudo mais é vazio. Pastor Ivaldo José, então, nesse assunto ainda, porque é polêmico, a gente percebe que quando o senhor instituiu o propósito de evangelizar Sergipe, e o senhor disse uma palavra que está gravado, mas é uma pena que está gravado em um rolo de fita que não se existe mais, pelo menos até aqui em Sergipe eu não vi ainda. Betacam. É Betacam. Não existe mais Betacam para poder tirá-lo aquela imagem, mas eu tenho guardado ainda essa fita. É onde o senhor diz: Sergipe será governado por um evangélico. O senhor foi a primeira pessoa, que está aqui registrado agora, que disse isso em um local público, um evento público. De lá para cá, já se passaram aí mais de 25 anos. E a gente vê uma tendência que se aproxima aí dessa realidade da sua fala. A gente já vê muita gente sendo proponente de um dia assumir esse cargo. Mas a qualidade do evangélico mudou muito de lá para cá. Os representantes da seara política caíram muito na sua qualidade do ser evangélico. Ou seja, eles deixaram mais de serem evangélicos e são mais políticos. É como se na baliza deles o ser evangélico está num patamar menor. E o ser político astuto, sabe? Que meandra ali entre a área de esquerda e de direita, que se camufla em uma área, se camufla em outra. Sabe usar muito bem Instagram, sabe usar muito bem as redes sociais. Mas não sabe para um culto de oração. Não sabe parar para ler a Bíblia, não sabe parar no seu quarto e orar. Esse indivíduo que hoje é político, mas não é tão evangélico assim, pode assumir o estado de Sergipe. Aí eu pergunto ao pastor Ivaldo José, como vai ficar sua profecia? Porque com certeza esse evangélico não dará, pelo menos por esse tipo de conduta, um bom governo. A gente já tem visto aí como no Rio de Janeiro o problema aconteceu, do garotinho que foi evangélico e botou uma nave voando o país inteiro, trazendo cantores cantando, que eu me lembro dessa movimentação, e depois foi preso, que parou na cadeia por corrupção. Aí eu pergunto, que tipo de evangélico hoje
o senhor imagina que vai estar assumindo o governo do Estado? Nesse patamar que eu falei, ou o senhor acha que vai surgir ainda alguém aí no meio dessa seara que vai salvar a pátria e vai dizer assim, não, aqui tem um homem de Deus, uma pessoa decente, que vai conseguir se transformar no autor dessa profecia, que há mais de 25 anos atrás, o senhor foi o autor dessa palavra? Resposta? Por favor. A Bíblia responde. Responde com a história de um jovem chamado José. O senhor acredita que temos José no nosso meio ainda? Em todo tempo, quando Deus quer cumprir a palavra dele, ele levanta um homem. Um homem que eu digo, não é do sentido macho de fêmea. Um ser humano, né? Olha, quando Deus fala, o tempo passa, o tempo voa, mas a palavra permanece. Quando a profecia de Deus, um dia ela se cumpre. E se é Deus que levanta, será um homem com caráter, com dignidade e honra, que engrandecerá o testemunho de Cristo. A despeito do testemunho de Cristo e dessa questão, desse contexto nosso hoje religioso, o instituto que nós estamos agora criando... Vamos falar já sobre ele. Ele vai exatamente desenvolver uma das áreas para capacitar pessoas para ser governador com as características que eu vou falar não agora, falo já. Pastor Ivaldo, me dê qual a sua avaliação hoje do cenário político sergipano na área cristã? Porque o senhor é um dos precursores. Eu lembro-me bem que a Rádio Liberdade, na época, ela foi muito utilizada para o campo político. Ou seja, pessoas perceberam a magnitude daquela ferramenta e começaram a utilizá-la de maneira política. Não sei se com a sua autorização, com a sua anuência ou não. Mas começaram a utilizar e tiveram resultados astronômicos. Eu lembro que um deles colocou no ar, não sei se você recorda dessa situação, mas eu recordo bem. Colocou no ar a voz de um juiz. Lembro-me, com certeza. E aquele juiz, meu amigo, ajudou esse candidato, então candidato na época, a ser eleito deputado federal. Em lugar que ele nunca foi. Em lugar que ele nunca foi, e depois ele entrou lá no esquema de ambulâncias. Não fale de detalhes, para não identificar a figura. Só vou falar das ambulâncias. Só. Quem sabe da história vai saber quem é. Mas isso foi um fato. Eu não estou aqui contando a história de mentira, entendeu? Isso foi um fato. E o instrumento utilizado que ajudou esse cidadão a chegar a deputado federal foi o rádio. Então o senhor tem sim uma patente que pode emitir uma opinião sobre a política desse Estado, porque as estruturas que o senhor criou foi utilizada para o benefício político de muita gente. Aí eu pergunto, qual a avaliação que o senhor tem hoje do cenário político? Qual é o panorama? Como é que o senhor vê hoje os políticos que já tiveram no poder e os que estão hoje? Pastor Aristóteles, quando nós nos autodesafiamos de forma coletiva, porque o projeto Sergipe Missionário, ele não era de um, mas toda a comunidade se beneficiava, independentemente de denominação da placa. Nós tínhamos uma visão espiritual. Sergipe Missionário era para levar as pessoas a terem a experiência que eu tinha tido no dia 20 de setembro de 64. Uma experiência pessoal com Cristo. Porém, todavia, entretanto, houve aqueles que viram e usaram o instrumento para outros fins, tirando o benefício político. Usaram, então, pela sua fala, usaram de maneira indevida. Usaram. Né? Como ainda hoje existem aqueles que eles usam, se porque utilizam. O foco do projeto não era para isso. Nunca foi, nem jamais poderia ser. Porque, como eu tenho a experiência... Isso é importante o senhor falar, pastor, Sim. me permita a parte, porque muita gente entendia que a UMESE, ela tinha uma atividade política. E eu sempre vi o senhor negar essa informação. De que a UMESE era um instrumento de atividade política. Então o senhor diz claramente que ela foi usada de maneira indevida. Claro.
Tanto é A que UMESE nunca foi um instrumento político. não foi nem poderia ser. Porque a motivação nossa das 500 mil almas não era para Atividade política. atividade política. Se fosse a dinâmica processual, as estratégias seriam outras. Porque não se faz política pregando Jesus Cristo para ser Senhor e Salvador da vida. Porque o discurso político é um, e o discurso da fé é outro. É outro. Perfeito. Né? Inclusive, alguns religiosos querem entrar na política fazendo um discurso religioso. Nunca vai ser. Não tem combinação decidido. nenhuma. Não tem. Pelo contrário, é criticado. Porque usa o discurso religioso para fins políticos. Perfeito. É rejeitado. E tem que ser criticado mesmo. Sim. Então, em todo tempo, o foco, o objetivo, tanto é que a gente, além de ter na programação os períodos de pregação, de anunciação do Evangelho de Cristo, nós tínhamos vigílias de oração. A oração leva o homem a uma vida piedosa. Nós tínhamos uma vigília denominada a vigília a vigília interativa, todos do sábado para o domingo, que a gente iniciava à meia-noite e até de madrugada em oração. A oração foi, é e continua sendo uma das características da pessoa que tem intimidade e conhece a Deus. Há pessoas que conhecem o Ser Supremo, mas no intelecto, mas não na experiência pessoal, que está dentro dele, que muda, que dirige, que conduz, como o pastor conduz a sua ovelha. Então, pastor Aristóteles Brito, é bom que se diga mesmo que tanto tempo é passado, que nunca a motivação do projeto Ser Missionário foi político. Se fosse... Isso é muito importante. Se fosse, a gente não teria aumentado o percentual de evangélicos de 3% na época para 10%. Sim. Pastor Ivaldo, agora vamos entrar no trabalho. Só uma pergunta pessoal que também tenho curiosidade de perguntar ao senhor. O senhor tem quantos filhos mesmo? 5 filhos, 4 vivos e 1 está no céu. 5? Olha só. E irmã Edna está casada há quantos anos? Nós casamos em 65. 65 são 60 anos também de casado. Né? 60. Nós casamos no ano 65. Estamos em 25. 65, 64. No começo foi um ano. Eu me converti num ano porque naquele tempo o crente, quando era crente, só podia realmente ter relações sexuais casado. Depois não podia ter mais. Eu casei, eu era menino, eu tinha 24 anos de idade, era um garoto. 60 anos na de flor da casado. idade. 5 filhos. 65, foi em 65 nós vamos em 25. E tem quantos netos, pastor? Aí eu tenho 3 netos. 3 netos. Pastor Ivaldo, vamos falar sobre o projeto agora? Vamos. O senhor está construindo agora um novo instituto, um novo projeto, que é o Instituto Doulos. A palavra doulos, para quem não sabe, é a palavra grega, né? Que quer dizer servir. Na melhor da etimologia da palavra, também se fala em escravo. Escravo do servir. Aquele que serve como escravo, que dá vida pelo serviço. Então o Instituto Doulos está nascendo, também com a fundação e também a atuação também de fundador também. Agora tem que fazer né? Dá o crédito. Tem que dar o crédito, tem que fazer a reparação histórica. Agora o meu pastor Isidório, que vai estar aqui na bancada comigo brevemente. Logo vai estar comigo. Então o Instituto Doulos está nascendo. Esse programa vai ao ar, já teve vai ser sábado agora, né? Sim. Sábado agora. Sábado agora vai ser o lançamento. Então, com você lá. Esse programa vai no ar depois do lançamento. Sim. Porque ele vai para o ar na segunda-feira que vem, né? Sim. Então nós vamos falar que já teve o lançamento. Então, o senhor está preparando o lançamento para o dia 20... Dia 17, corrente, sábado pela manhã no CDL. Dia 17 no CDL, Clube Diretor de Logística de Aracaju. Me conta aí dessa novidade. Essa novidade é mais um desafio. E aí é um instituto, não é um instrumento de atividade apenas religiosa. Não. É isso que nós queremos passar aqui, informar, né? Um grupo
essa ideia é um desafio que nós queremos transformar em realidade. É um sonho que a gente vai lutar para transformar em realidade. Amém. Qual é esse sonho? O sonho não é de um, o sonho é de um grupo, né? Um grupo. Quem são? Primeiro vamos citar os nomes. Quem são? Né? Isidoro Bispo Filho, que está aqui conosco enquanto a gente grava. Opa! Né? O pastor Valdemar Filho, o pastor Jorge Abreu, a esposa dele e o reverendo Luciano Guzmão. Nós somos em 6. E o pastor Arivaldo José. Então nós somos em 6. Essa é a diretoria. Nós somos fundadores do Instituto. Os fundadores. Nós somos os fundadores do Instituto. Por que Instituto? Porque é uma pessoa jurídica de uma natureza que ela é de natureza religiosa, de acordo com o Código Civil, mas ela se destina a prestar serviço. Quais são as áreas que o Instituto se predispõe a prestar serviço? Religiosa, porque nós somos pastores. Quem é que pode fazer parte do Instituto? Pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, evangelistas e missionários. São as 5 funções de ministérios. Tá, mas não vai ser para atender pastor, vai ser para atender a comunidade, né? Eu vou chegar lá. A clientela primária para se atender são os pastores, suas famílias e as igrejas, mas ele é extensivo à sociedade como um todo. Aí vem as áreas de atuação. Primeiro, ela é religiosa. A primeira área é religiosa. E na religiosa, pastor, nós queremos entrar em uma nova dimensão da espiritualidade. Até você é bom que você saiba disso. Nós estamos no tempo escatológico. A escatologia é a doutrina que trata da volta de Cristo. Sim. Todos os fatos estão indicando, né, que Cristo Jesus está voltando. Né? Então, o Instituto Doulos, na sua proposta, primeiro ele trata de crescimento qualitativo, qualidade. Qualidade de ministros que o Instituto entende e vai defender, são pessoas que elas são além de religiosos. Não importa só o título. Implica que essa pessoa deve ter uma atividade laboral, ter vida, vamos chamar de uma atividade prática da fé. Ele é uma pessoa que se dedica para a oração, ele é uma pessoa que se dedica para o estudo da palavra, ele é uma pessoa que se dedica para derrubar essas barreiras que existem entre as pessoas, através da interatividade, do relacionamento, através da comunhão. Ele vai procurar crescer a partir de dentro dele para fora. É o que nós chamamos de qualidade, no sentido da espiritualidade. A gente sintetiza com vida piedosa. O ministro que tenha vida piedosa, não tenha só vida social, só vida religiosa. Não, ele tenha também a sua vida, sim, a piedade. Essa é uma área. Mas existe uma outra área, que é uma área ainda voltados para os ministros e suas famílias, que é a área de crescimento, no sentido do seu crescimento, primeiro, intelectual, formação, queremos elevar. O Instituto se propõe a ajudar as pessoas que não têm o segundo grau, porque nós temos vários ministros que não têm segundo grau. Vamos ajudá-lo a ter segundo grau. Tem segundo grau, não tem um curso superior, vamos ajudá-lo a ter o superior. Mas ele já é graduado, por que não fazer um mestrado? Se ele é mestre, por que não fazer um doutorado? Nós vamos trabalhar essa área. Eu me sinto à vontade, você sabe, porque essa é uma área que eu vivo, né? Domina muito na bem. Universidade, a vida o tempo todo, né? E na área teológica nós queremos fazer o mesmo. Crescimento também na área teológica, trazendo para os que ainda não são bacharéis de teologia ou bacharelado, mestrado e doutorado. Por exemplo, quando a gente traz uma proposta, pastor Aristóteles Brito, de crescimento no campo do saber e do conhecimento, porque a educação, seja a área secular ou teológica, ela é um instrumento vivo para as mudanças e para a transformação. Isso a gente tem que desenvolver. E nessa questão do desenvolver, nós estaremos então criando meios para que haja no mundo dos
evangélico de Sergipe, a partir da liderança, esse desenvolvimento. Mas não se limita aí. Vamos oferecer vários cursos, capacitação, curso de treinamento, vamos tratar a questão de ética, de relacionamento, administração de conflitos, uma série de cursos que o Instituto se propõe a receber. Agora, fora isso, nós vamos tratar da família dos pastores. Problema de família, nós vamos tratar. É uma proposta, é um sonho, vamos tratar também. O senhor sabe que hoje, a parte de projeto social, eu sou muito conectado com essa área por uma questão. Eu diria até que depois que eu entrevistei o pastor Daniel, eu descobri que minha origem na área social veio muito de eu ajudá-lo na época que ele fazia o Projeto Pai, que ele fez muito tempo esse projeto. E eu entrei nessa área de ajudar pessoas em 2016. Eu criei o Instituto Arte da Fé. E hoje é o nosso instituto aqui. E isso se tornou, de fato, algo muito poderoso, porque os testemunhos que a gente tem quando a gente ajuda alguém, eles são permanentes. A ajuda acontece uma vez só, mas o testemunho é permanente. Você conta histórias o tempo todo e ela lhe traz felicidade também o tempo todo. Então, ajudar pessoas tem um ganho assim que é inigualável. Então, assim, eu sei muito bem do que o senhor está falando quando o senhor fala em curso, porque a gente já pode ajudar muitas pessoas. Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Exatamente nesse momento, quem está do outro lado dessa parede aí é um jovem que está participando de um curso que nós estamos fazendo. Quem está fazendo o programa do senhor hoje é um jovem que está há mais ou menos 30 dias. Ele está há 30 dias sendo treinado para a área de broadcast. E nós temos já 2 jovens que estão trabalhando na TV Atalaia, que foram oriundos desse projeto que nós montamos. Ele vai ser um dos jovens que a gente também vai. Ele está no primeiro mês, então a ideia é que ele daqui a mais ou menos 3 meses a gente indique ele para a área de profissional de edição, de corte de operador de VT, porque ele já está pronto para isso. Um detalhe importante que a gente trabalha aqui é a área comportamental, porque a gente entende que é mais importante o ser humano do que o profissional. E a sociedade hoje está clamando por gente assim. Às vezes tem um cara que é um bom profissional, mas ele é viciado em drogas, ele é desrespeitoso, ele é ignorante, ele chega atrasado, ele faz as coisas com mau humor. Então aqui a gente treina a pessoa, o ser humano primeiro, depois o profissional, né? Então a gente entende, são atividades que a gente entende que são de competências comportamentais. Então, a criação do Instituto, nesse perfil que o senhor está me falando, é, na minha ótica, revolucionário. Por quê? O segmento cristão evangélico tem uma dívida, pastor Arivaldo, muito forte, porque a gente encontra nas atividades sociais muita gente de outras matrizes religiosas. Mas são pouquíssimos evangélicos. São pouquíssimos pastores. E pasmem o senhor vai ter essa informação. Recentemente teve um treinamento pelo Ministério Público, que o nosso instituto participou, e lá foi dito um dado que me é estarrecedor. Em Sergipe hoje tem 7.896 ONGs ativas. 7.896 ONGs ativas. Cerca de 5 a 10% de fato estão funcionando. As outras são documentos. Para quê? Para servir a um pensamento negativo e horrível, que é um serviço clandestino de vendas de notas e serviços escusos na área política de emendas. É o que mais eles focam, né? Como nós estamos vendo aí esse escândalo do INSS, por exemplo, que são associações, que são ONGs que montaram esse esquema e estão fazendo esse desvio, roubando dinheiro de velhinhos aposentados. Então aqui tem essa prática também. Então o Instituto Doulos nasce com uma proposta maravilhosa, porque são homens de Deus, que vai entrar numa seara muito importante, muito séria e que precisa muito, porque na ponta está se agonizando de gente precisando de ajuda e não tem. Porque o Estado não consegue fazer sua parte, o município não consegue fazer sua parte, sobra para as igrejas sem instituição, que não tem,
recursos federais, nem estaduais, nem municipais, e faz do seu jeito. E muitas das vezes esses pastores, que é quem te ajuda muito aqui, que são os pastores que nós chamamos de igrejas invisíveis, dividem o que tem para não deixar aquela pessoa abandonada. Agora, eles não têm noção que existe muito dinheiro disponível para chegar nessas pessoas, só que não chega porque são desviados no meio do caminho. Então, a presença de um instituto dessa forma, com mentes tão poderosas por trás dela, para aplicar no mundo social e trazendo sempre o evangelho que é boas novas, o evangelho nunca envelhece, ele sempre é atualizado, trazendo essas boas novas do evangelho junto, é extraordinário. Eu quero parabenizar demais o senhor, pastor Isidório, pastor Jorge, todos os outros pastores, as mulheres que estão participando também, as pastoras, todos que estão envolvidos, porque vocês estão entrando numa seara muito nobre, pastor. E existem muitas oportunidades de trabalho. Vou dar um exemplo ao senhor. Nós estamos em processo de visitar uma cooperativa. Estaremos agendando uma visita técnica, vamos levar 15 pastores conosco. Sabe o que é a nossa missão aí? Fazer com que eles sonhem com uma cooperativa como essa. Você falou, eu já fui presidente de cooperativa. Olha isso. Vou estar convidando o senhor para ir também nessa caravana. Olha, veja bem. Se o senhor puder ir, né? Veja bem. Na Avenida Rio de Janeiro, com Nestor Sampaio, Rio de Janeiro com Nestor Sampaio, ali tem um conjunto de edifícios chamado Parque Residencial Diamante. São muitos prédios ali. Sim, sei. Quem era o diretor administrativo daquela cooperativa? Pastor Arivaldo José. Está na história. Olha só. No Castelo Branco existe um conjunto de casas. Tem aquela caixa d'água ali. Tem o lado esquerdo, o lado direito é o conjunto. Tem um conjunto ali. Quem era o presidente? Quem era quem era o diretor administrativo? Pastor Arivaldo José. Eu tenho essa história também de cooperativa de construção de casas. Cooperativa é algo fabuloso. Sim, é um processo de unidade vívido. Perfeito. Pastor Aristóteles, se você permite voltar aqui um pouco. Agora, por que as igrejas não se unem para fazer isso? Porque não tem relacionamento. É aquilo que o senhor falou. A quebra de relacionamento gera toda essa barbárie que a gente vê, né? O individualismo mata. O coletivismo da vida. Isso é uma frase que não é de efeito. É uma frase real. Ninguém vive nem sobrevive sozinho. Perfeito. Concordo com a natureza, o Criador e a natureza nos criou para vida em coletividade. Você vê que nem Deus vive sozinho, né? Não. Ele com todo o poder, ele optou em não estar sozinho. Sim, ter os anjos, seres celestiais, que aí seria outro, montou a Trindade. A gente iria falar na minha tese de doutorado. A minha tese de doutorado está nesse campo. Eu vou convidar o senhor para a gente falar sobre isso. Aí é outro assunto. É outro assunto. É do ZT, né? Do ZT. É do ZT. Para você que está nos assistindo, nós estamos num programa de doutorado pela Dara Florida University. É uma universidade dos Estados Unidos. Estamos doutorado. Aos 81 anos, fazendo um programa de doutorado. Você sabe qual é o tema da minha tese de pesquisa? Os extraterrestres vão invadir o planeta Terra. Olha, prepare-se que nós vamos ter um podcast só falando sobre esse assunto. Sim, né? Porque aí, por um lado, é ciência... Vamos desmistificar isso. Por um lado é ciência, a minha pesquisa é científica, por outro lado é ufológica e, por último, é teológica. Eu associo... Eu trabalho o campo científico como ciência, trabalho o campo ufológico enquanto prática e depois nós vamos para o fundamento bíblico da palavra. Eu vou provar biblicamente todos os anjos, seres angelicais, desde o princípio, desde o livro de Gênesis até Apocalipse, são extraterrestres. Essa é a nossa tese de doutorado, você aí, viu? Vamos deixar um pouco de curiosidade para poder fazer o programa. Doutor. Então, pastor Ivaldo, mas vamos voltar aqui rapidinho para o Instituto. Segura aí que vai ter outro programa só para falar desse tema, viu? Sobre os extraterrestres. Aliás,
exo. Depois eu explico a diferença entre extraterrestre e exoterrestre. Vamos aguardar esse programa. Esse realmente, quem não se preparar para ele vai ser tomado de surpresa. Pronto. Vai ser surpreendido. Segura aí. Olha, pastor Stott, então vamos lá. Olha, as áreas de atuação do Instituto. Espiritualidade. Só nessa questão de cursos aí. Espiritualidade. Olha, é uma área que é tremenda. Ministros de Cristo na era da manifestação do anticristo. Ministros de Cristo na era da manifestação do anticristo, muitos que hoje dizem que são ministros vão negar, como Pedro negou. O Instituto vai trabalhar isso. É uma das áreas. Por quê? Porque nós estamos em um contexto econômico, político, social da humanidade. Deixa de ser uma questão localizada. Para ser dentro do contexto político, econômico, social, e científico religioso. E religioso, claro. Não, tá principalmente religioso. Toda a humanidade se voltou para um fato agora. Que fato foi esse? A mudança de um papa para outro. Sim. Hein? O Instituto, veja eles estão entendendo o poder que eles estão na mão deles. Sim. Veja a dimensão do Instituto. Ministros de Cristo na era da manifestação do anticristo. Aí eu pergunto, você que é ministro, você tem as características de ser um ministro de Cristo? Eu tenho. Uau! Segura aí que o negócio vai ser... Agora, nós temos uma área que é a área de humanitária. O Instituto, ele quer alcançar as pessoas independentemente de cor, religião, não tem nada a ver. Ato humanitário. Ato humanitário. Esse nós vamos trabalhar com intensidade. Meu querido amigo pastor Ivaldo, nós já temos 1 hora e alguns minutos já de conversa. Eu pergunto ao senhor, tem mais algum tema que o senhor gostaria de falar, que a gente deixou de falar, que o senhor quer tocar no assunto? Tem mais algum tema? Porque para mim eu já passei por diversos locais, aí já falamos de tudo aí. Quer que o senhor... Tem mais algum tema que a gente pode falar mais ainda, não? Eu só teria aqui que agradecer, né? Primeiro, lhe parabenizar. Eu lhe conheço, nós nos conhecemos, né? E quero lhe parabenizar. Gostou da estrutura? Nota 10. Simples, porém objetiva. E aqui, pastor Ivaldo, mais uma vez entra o papel do Instituto. Sim. Isso aqui tudo aqui são retraços de MDF que seria jogado na rua. Sim. E a gente transformou em algo bonito, arrumado, aconchegante. Sim. Né? Então, você está dando prova de quando a gente tem inteligência, sabedoria e vontade, a gente pode transformar o que parece que não é, passado a ser. E aqui nós temos o estúdio de fotografia lá embaixo, temos a técnica aqui, temos um estúdio de treinamento aqui em cima. Sim. É onde nós damos treinamento aos pastores das igrejas invisíveis. Eles têm um estúdio aqui só para treinamento. Lá tem televisão, tem som. Parece uma igrejinha lá. Sim. Aquela igrejinha do interior. Agora, pastor Aristóteles, para concluir, além de lhe parabenizar e lhe agradecer pelo espaço, eu gostaria, já que eu comecei retroagindo ao tempo da minha infância, da minha carência, e aqui eu digo para você que eu fui criado em uma família tão pobre que eu tinha fome e minha mãe não tinha comida para me dar e eu chorava para comer e ela me dava genipapo. Meu alimento era genipapo. Meu Deus. Foi assim que eu fui criado. Hoje, nessa idade, já aposentado, Deus me permitiu chegar aonde cheguei. Hoje eu represento a presidência da República e não o presidente, eu não represento o presidente da República, eu represento a presidência, que é o órgão. Sim. No conselho diretor da Fundação Universidade Federal Sergipe, que é que a nossa universidade, ela é federal, mas o formato dela é fundacional. A fundação que nós presidimos é quem recebe todo o recurso da União, toda a verba da União vem para a fundação, e a fundação é quem mantém a universidade. A universidade gasta, mas o dinheiro vem para a fundação que nós presidimos. Vocês fiscalizam o dinheiro. E eles prestam conta e a gente fiscaliza e nós respondemos perante os órgãos de fiscalização da União. Tribunal de Contas, Ministério da Educação, Ministério da Fazenda, todos os órgãos. Isso é eleição, pastor? O senhor é vitalício, no caso? Não, são 6 anos. Eu fui nomeado como membro do Conselho por 6 anos, podendo renovar por mais 6. Então eu posso passar 12 anos.
Aos 81 anos de idade. É bom que você saiba disso, que a idade não atrapalha. Na infância, né? comia ginipapo como almoço. Como almoço, porque não tinha. E hoje, nessa idade, Deus nos permitiu chegar a esse ponto, né? De a gente estar numa posição que eu diria, para mim, enquanto brasileiro, está servindo. Outra coisa, não ganho nada. Serviço gratuito. Eu sirvo à União, sirvo à educação, sirvo à universidade de graça. Gratuitamente. Só por amor, só por amor. É muito nobre. O senhor, pastor Ivaldo, é uma pessoa muito nobre. Só por amor. Eu tenho muito respeito à sua pessoa. Não é de agora, é de muitos anos. E para mim é uma honra podê-lo receber aqui. Esses microfones vão estar abertos para o senhor. Já fiz isso na TV Caju. Quando fui coordenador da programação lá, abri o programa Um Novo Dia Raiou! Né? Lembra, pastor Isidoro? Inclusive eu tenho muitos DVDs aí, que então, eu sendo o senhor... Vamos fazer a história. Fazia a história, porque hoje está aí o canal do YouTube, que você pode transformar isso num canal. Tem centenas de entrevistas do senhor com pastores, com lideranças. Isso é história. E cabe ao senhor, como eu falei para o pastor Isidoro, cabe ao senhor dar a voz dessa história. Eu fui o biógrafo, eu historiei, está aí guardado. Só Deus sabe se ainda está servindo, porque eu nem sei, que está tudo acumulado, guardado. Mas está guardado. Vamos testar, vamos fazer um projeto. Então eu acho que o senhor merece. Eu acho que o senhor merece. Incluir como pauta até do Instituto Doulos um museu, um memorial sobre a sua história, porque o senhor de fato o senhor tem um legado que ultrapassa a sua era. Você vê, a gente fala muito de Davi, de Salomão, de José, mas hoje tem os homens dessa atualidade. É verdade. Cada um tem o seu tempo. E a gente precisa falar sobre os nossos, né? Da nossa atualidade. Então, assim, a gente não pode deixar que a história morra, a gente tem que deixar. E outra coisa, a gente só fala de Davi, porque Davi foi que deixou escrito. Sim. Se Davi não tivesse deixado escrito, a gente não sabia nada dele, não. Ele deixou lá os Dalets, lá que fez a formação da bandeira de Israel, do símbolo de Israel, que é a estrela de Davi. Até hoje é o maior símbolo de poder de Israel. Se ele não deixa lá escrito lá, montado, ninguém sabia disso. Então, a gente tem que escrever a história. Então, muito obrigado pela presença. Vou convidar o senhor várias vezes. E vamos falar sobre os ETs. Exatamente. Né? Os Exos. Exoterrestres. Exoterrestre. Olha, eu vou falar coisa aqui que muita gente vai se surpreender. Se você quiser entrar em um campo de conhecimento que ele vai muito além só da razão, quando o pastor Aristóteles agendar, você divulgue e venha para cá. Pastor Ivaldo, eu sempre termino pegando na mão porque a gente transfere vida. Claro. Aqui é transferência de vida. Energia Pura. Agora, glória. Por estar com as mãos dadas, nós hoje temos um ministério que o desafio é unir o mundo pela oração. Nós estamos nesse ministério comandando através da internet. Unir o mundo pela oração. Amém. Isso nós estamos fazendo há 4 anos. Amém, pastor Ivaldo. O senhor isso é histórico. A gente tem que deixar isso para outras gerações, porque as gerações atuais, principalmente de políticos, está precisando de referência. Sim. Eles estão à toa e precisam de mentores. E o senhor precisa estar disponível para pelo menos virar um método, virar um livro para que as pessoas possam folhear e dizer assim, olha, tem que seguir esses princípios. Para não fazer besteira, porque o poder está subindo a cabeça de muita gente. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Deus te abençoe. Obrigado por estar conosco até aqui. Eu sou o pastor Ari, consultor e terapeuta, e vou estar com você nesse programa. Esse podcast é Dando Vozes às Pessoas Invisíveis. E eu tenho o maior prazer e alegria de hoje apresentar a você a figura ilustre que é o pastor Ivaldo José, para que vocês conheçam os homens de Deus, mulheres de Deus, que fizeram a história pelo estado de Sergipe. Então que Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te proteja, no nome de Jesus.